Hello, hello! Quem voltou? Quem voltou para trazer conteúdo de astrologia para vocês? A tia Márcia voltou. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Aprendi com a Márcia. Meu nome é Márcia Fervienza e eu tô aqui hoje pra gente falar sobre Lilith nos signos. Eu sei que vocês têm muita curiosidade sobre como Lilith funciona em cada um dos signos do zodíaco, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, se você é novo por aqui, nova por aqui, meu nome é Márcia Fervienza, eu sou astróloga, sou professora de astrologia e sou terapeuta e crio aqui conteúdo para você sobre astrologia básica para ajudar você a pegar seu mapa, o mapa de quem você ama, se entender melhor. E trago também previsões astrológicas dos eventos mais importantes, previsões semanais, enfim, tô sempre por aqui trazendo conteúdo que eu tento fazer com que seja de qualidade para vocês. Hoje a gente vai falar sobre Lilith, uma figura mitológica que eu particularmente adoro, que eu acho que tem uma força e um poder incrível e que eu acho que é muito subutilizada na astrologia, é muito lida frequentemente pela vertente da sexualidade, quando ela é muito mais do que isso. Antes de eu começar a falar para vocês sobre Lilith, se você curte o conteúdo de astrologia, se inscreve no canal, dá uma olhada no que tem por aqui, de repente você se identifica e deixa seu like para a gente poder continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Lilith é uma figura que eu cubro no meu curso de formação em astrologia e que eu associo muito às quatro deusas da astrologia que eu discuto amplamente no meu curso de asteroides, que são 4 facetas do feminino, que eu acho que são extremamente fundamentais para ajudar a gente a entender todo o movimento do próprio feminismo que surgiu nas últimas décadas, que se fortaleceu nas últimas décadas. Lilith, para mim, ela tem o mesmo peso e o mesmo valor dessas deusas. Lilith, na mitologia, ela foi a primeira mulher de Adão e ela foi expulsa do paraíso por se recusar a se submeter a ele. Ela queria ser sua igual e ele queria que ela estivesse debaixo dele. E ela se recusou, por isso teria sido expulsa do paraíso, e Eva teria surgido depois, a partir, da costela de Adão, teria sido sua segunda mulher. E tudo isso, na verdade, é uma configuração, é algo que a gente... É uma história transmitida de geração em geração para educar as mulheres a ficarem bem recolhidinhas nos seus devidos lugares, para não enfrentar o homem, para que a mentalidade e o domínio do patriarcado continue. Então a gente escuta, essa história para a gente poder entender que se você desobedecer os homens, você será banida do paraíso, você será expulsa e você será punida severamente. Lilith, ela, quando expulsa do paraíso, ela virou a pária social e ela conta a história que ela transava com demônios e tinha 1000 filhos e seus 1000 filhos eram assassinados, e enfim. Então Lilith, ela é a pária, ela é a mulher rejeitada, ela é renegada, ela também é a mulher livre, ela é a mulher independente e ela é uma mulher que ela está furiosa. Ela, mitologicamente, ela está furiosa. Lilith, de acordo com a casa que ela tiver no seu mapa, a gente vai entender em que área da sua vida ela se manifesta ou aonde você tenta se manifestar, lilithianamente, trazendo a sua verdade, trazendo a sua voz, discutindo o controverso, discutindo o que é tabu, e as pessoas tentam te banir por isso. Seu posicionamento por signo vai falar pra gente como e por que a sua Lilith funciona daquela maneira. Hoje a gente vai discutir os signos nos quais Lilith pode se apresentar no mapa e como isso tende a funcionar, se manifestar na nossa personalidade. É muito importante remarcar que
a gente está falando de um posicionamento isoladamente. Você não é só esse posicionamento, você tem o resto do seu mapa inteiro. E tendo isso em mente, você não necessariamente vai se identificar com tudo que eu vou dizer, mas isso daqui é só para ativar a tua curiosidade em buscar se conhecer mais, né? Não tenho a pretensão de te entregar tudo o que há para ser entregue a respeito disso, até porque o vídeo ficaria longuíssimo. Vou usar como referência para esse vídeo um livro que recomendo, não sei se temos ele em português, mas é um livro do Tom Jacobs chamado Lilith Healing the Wild, que significa Lilith curando o selvagem. Então, coisas que eu vou dizer aqui para vocês vai trazer um pouco da teoria do Tom Jacobs, que inclusive eu uso para armar os meus cursos, e vai trazer também a minha experiência, né, com Lilith nos mapas, na vida real. O signo de Lilith vai falar como que ela busca se expressar na área da vida, né? Ou seja, na casa onde ela está localizada no seu mapa, e como os assuntos relacionados àquela casa são abordados, experimentados desde uma perspectiva lilithiana. Então vamos falar de Lilith no signo de Áries, né? Áries é o primeiro signo do zodíaco, ele é o signo que luta pelo direito de existir e ocupar espaço, né? De nascer. Lilith em Áries, ela tem uma característica de buscar atenção até mesmo sem consciência disso. Ela não tem necessariamente consciência disso. Lilith é muito instintiva e é muito visceral. Então, o fogo ariano, que também é instintivo e também ele é visceral, ele fica ainda mais rebelde com a presença de Lilith nesse signo. Então, com Lilith em Áries, a gente costuma ver mais imediatismo, mais instinto, mais respostas impulsivas, até agressivas, e, quiçá, mais dificuldade, né, em entender essa coisa chamada outro. Lilith em Áries, ela quer se expressar com toda a sua verdade, com toda a sua fúria. Ela quer funcionar desde essa energia dela de ter esse direito de ocupar espaço. Ela quer ser muito apaixonada. Na verdade, ela é, né? Ela quer ser, ela é muito apaixonada. Então, se Lilith, no geral, ela fala de uma história, né, de se esconder, de ser reprimida, de ser suprimida, de ser envergonhada socialmente. Isso acontece muito dentro da gente quando a gente está vivendo a nossa Lilith no mapa. Com Áries, o processo vai ser bem inverso a isso, né? Se ela tentar se esconder, será agindo no momento em que ela sentir vontade de agir, e ela vai ter dificuldade em fazer isso. Então, ela vai ter, assim, aquela naturalidade de Áries pode ficar comprometida por Lilith, talvez porque haja um pouco de insegurança no agir, né? Talvez porque haja um exagero na ação. Pode ser que os outros notem em você uma agressividade que você de repente não tem noção que você tem. E aqui você vai precisar aprender a dosar essa energia, né, de impulso, de ação, de iniciativa. E você vai aprender, você vai ter que afinar ela como se fosse um violino, como se fosse um violão, né? Você vai ter que aprender a afinar ela para que você possa exercer ela com vitalidade, com energia, com autenticidade, sem violentar o espaço de ninguém, nem mesmo violentar a si mesma. É uma combinação
poderosa, aonde eu posso ser extremamente corajosa ou eu posso ter muita dificuldade com a questão da iniciativa, da coragem. Pode ser que todas as vezes que você tente tomar a iniciativa, todas as vezes que você tente convidar um grupo a fazer alguma coisa, toda vez que você tente fazer alguma coisa sozinho ou sozinha, pode ser que os outros venham coibir, censurar, julgar a sua iniciativa. Ou porque tá no momento errado, ou porque tá no lugar errado, ou porque tá mal direcionada. As outras pessoas tendem a aparecer como censura. Uma outra questão que pode surgir também com Lilith em Áries é a questão da manifestação do desejo, né? Desejo aqui realmente sexual, físico. Pode ser que aqui no signo que é regido por Marte, que fala muito da questão do desejo sexual, você tenha dificuldade em dizer eu quero isso e eu quero agora. Muito ariano isso, né? Talvez seja mais fácil para você aqui atrair, magnetizar aquilo que você quer com Lilith. Talvez isso fosse uma forma inteligente de usar Lilith. Vamos colocar dessa forma. Mas quem disse que você consegue? Porque o fogo marciano tá ali. Então, Lilith em Áries, ela pode afetar a maneira como você expressa o seu desejo, ela pode afetar o seu desejo sexual, literalmente, e ela pode afetar também a sua experiência de ir buscar, lutar por aquilo que você deseja. Áries é um signo apaixonado, é um signo que é motivado por desafios, e Lilith em Áries, ela pode ser temerária, né? E em alguns momentos ela pode ser temerária na busca daquilo que ela quer. Agressiva demais ou instável em suas paixões. Ora eu quero muito, ora eu não quero. É importante que você esteja sempre consciente e ciente da presença de Lilith no signo de Áries, para você sempre se reconectar com Lilith, para que você sempre esteja atento ou atenta ao desejo verdadeiro e visceral de Lilith. É importante que você consiga fazer isso. O trabalho com Lilith em Áries, né, ele passa por se reconectar com a sua energia de vida que Áries representa. Existe uma desconexão ali, essa desconexão ela pode se manifestar tanto como um bloqueio a iniciativa, porque cada vez que você toma a iniciativa você é censurado, como ela pode se manifestar como um excesso de iniciativa, porque você não tem noção necessariamente do timing, do lugar, da situação, da pessoa. Lilith em Touro. Touro é um signo bacana para Lilith, né? Lilith tem muito a ver com essa coisa do primal, do instintual, do visceral, e Touro também, né? Touro tem a ver com a questão do cheiro, do toque, do instinto, tem a ver com essa sabedoria que não necessariamente passa pelo racional, né, com Touro. Então Lilith em Touro, ela pode funcionar muito bem, ela pode ajudar a pessoa de Lilith em Touro, ela pode ter uma capacidade muito bacana de, vamos dizer assim, centrar, aterrar, lidar de forma prática e realista com aquilo que ela está fazendo ou que ela está desejando e que está sendo julgado pelos outros, que está sendo censurado pelos outros. Se por um lado ela pode descartar determinadas coisas, né, que o signo de Touro valoriza, né, vamos dizer, uma lingerie, uma renda, pensando mais pelo lado sexual, né? Se ela pode descartar, por exemplo, a questão das preliminares pelo lado sexual, porque ela vai ter uma dificuldade qualquer com a energia taurina, se por um lado pode haver essa dificuldade, por outro, a orientação mais
primitiva, mais instintiva de Lilith fica bem alinhada com Touro. Uma outra coisa que Lilith em Touro pode negar é a questão da importância do status quo. De uma certa maneira, é como se para a pessoa a questão da sobrevivência e da praticalidade da sobrevivência, Touro, fosse muito mais importante do que qualquer tipo de satisfação social a nível financeiro. E aí, quando a gente fala do financeiro, tocando em Touro, a gente precisa falar também da importância de Lilith em Touro desenvolver uma autossuficiência. Aprender a desenvolver, a criar e a ser autossuficiente. Pode ser que ela viva determinadas dificuldades com dinheiro, que ela seja julgada por ter, por não ter, por gastar, por não gastar, por fazer uso do dinheiro em pró pessoal, família, pode rolar esse julgamento. Quando a gente fala de julgamento, a gente está sempre falando de um julgamento que vem, né, das idades mais tenras, né? Quando você é pequeno. Então, as pessoas têm uma certa expectativa sobre como você vai administrar o teu dinheiro, os teus recursos, se você vai dar, se você não vai dar, se vai ser generosa, se não vai, se vai gastar, se não vai. E pode ser difícil se libertar disso, especialmente se vier de família. E por outro lado, pensando também que Touro, né, pode falar da questão da autoestima, a gente pode ter uma autoestima que vai precisar passar por uma reconexão com o mais essencial de si para ser desenvolvido. Então, assim, vai aprender a se valorizar? Vai. Como? Quando se conectar com a parte mais primitiva de si mesmo, quando se conectar com a sua intuição, quando se conectar com o seu lado mais visceral. Vai saber lidar com dinheiro, vai viver em estabilidade financeira, vai viver em estabilidade financeira até conseguir lidar com dinheiro da maneira como te parece certo, independente do que os outros acham ou deixam de achar, ou do julgamento que eles trazem ou não para você. A pessoa pode parecer para alguns, ela pode parecer financeiramente desorganizada, para outros ela pode parecer apegada, e para outros ela pode parecer extremamente desapegada. E qualquer uma dessas manifestações está respondendo a julgamento externo. Qualquer uma dessas manifestações está tentando atender expectativas dos outros. E por isso, qualquer uma dessas manifestações são manifestações de uma disfunção na expressão do signo de Touro. O propósito de uma Lilith em Touro, né, é que ao longo da vida a pessoa possa se reconectar com o seu lado mais selvagem, com o seu lado mais instintivo e que ela possa aprender a diferenciar entre o valor que ela tem segundo o que ela entende de si e o valor que ela tem segundo a percepção dos outros, que ela consiga criar essa linha, que ela consiga se proteger, né? Ela vai precisar confiar mais na sua percepção do que naquilo que jogam nela. E isso pode levar tempo, né? Mas é o caminho que ela precisa seguir. Essa pessoa precisa se abrir para confiar que muitas vezes ela precisa aprender a confiar na percepção que ela tem de uma situação, de uma pessoa, mesmo que não haja nada racionalmente informando ela daquilo. Stephen Forrest fala que Touro tem muitas vezes a ver com cheiro, né? E é isso, essa pessoa ela precisa se reconectar com a sua capacidade de acreditar que às vezes tudo que ela precisa saber sobre uma pessoa é que aquele cheiro dela diz algo que é um endosso para que aquela parceria continue ou não. Ela precisa acreditar nisso e poder tomar decisão com base naquilo que ela percebe do mundo de uma maneira bastante não racional. Lilith em Gêmeos. Gêmeos é o signo da comunicação, é o signo da palavra, é o signo da curiosidade, da racionalidade. Então aqui a gente está falando de uma Lilith que
a maneira dela de expressar a sua curiosidade sobre o mundo é aquilo que foi julgado pelos outros, é aquilo que foi censurado pelos outros e é aquilo pelo qual ela é punida, né? Então, talvez a sua curiosidade enquanto criança tenha sido punida, talvez a sua curiosidade durante a adolescência tenha sido punida, talvez ela tenha sido aquela criança que ia nos lugares que diziam para ela que ela não podia ir e era quase uma compulsão. Ela não conseguia fazer diferente daquilo, né? Então ela ia nos lugares onde ela não podia ir, ela provava aquilo que ela não podia provar. Ela tinha que ter, vamos dizer assim, uma experiência visceral daquilo que estava sendo dito a ela que ela não deveria fazer ou que ela deveria fazer. E essa pessoa, muito provavelmente, ela pode ter um estilo de comunicação, ela pode falar coisas que deixam as outras pessoas desconfortáveis. Ela pode abordar assuntos tabus de maneira que deixa as pessoas ao redor dela desconfortável. Meio como Lilith na casa 3, né? Só que puxando aqui mais pro lado geminiano. Ela tem um impulso de abrir as gavetas que não deve, né, do corpo, da alma, do armário. Ela tem um impulso de tocar no que lhe dizem que não deve, de experimentar aquilo que ela não deveria, que é muito maior do que a sua capacidade de seguir as regras. E tudo isso faz parte do seu processo de questionamento e de compreensão do mundo. Ela não vai conseguir entender o mundo desde o verbo exclusivamente, algo que Gêmeos conseguiria. Lilith em Gêmeos, ela vai precisar ouvir, né, a regra e viver a experiência daquela regra. Se essa pessoa se desenvolve, cresce e se desenvolve como um ser humano e ela cresce com a sua capacidade de exploração do mundo embotada, por ter sido censurada quando estava crescendo, ou não, é parte do desenvolvimento pessoal dela. A necessidade dela de explorar o mundo existirá sempre. Resta saber se ela internalizou o medo dos outros em relação a essa exploração, o medo que os outros adultos tinham em relação a consequências que ela podia sofrer por conta disso. Resta saber se ela internalizou isso e em algum momento conseguiu deixar isso de lado. Resta saber que se não. Mas ela, se tiver silenciado essa Lilith, ela vai precisar, ao longo da vida, aprender a se reconectar com a sua capacidade de experimentar o mundo, de se maravilhar com o mundo e de se conectar visceralmente com ele, não somente através do mental, né? Porque o propósito dessa Lilith é que ela possa experimentar o seu meio ambiente direto. Lilith é Gêmeos, o seu meio ambiente direto de uma maneira muito visceral, muito instintiva, muito primitiva. O propósito para essa Lilith é entender como se conectar com a sua capacidade de experimentar o mundo e fazê-lo de uma maneira livre ou com mais liberdade do que a maioria das pessoas e sem a vergonha que tentaram incutir nela porque ela queria fazer isso quando ela estava crescendo. Lilith em Câncer. Câncer é o signo do sentir, é um signo introspectivo, é um signo que fala de família, que fala de pertencimento, que fala de conexão, de consanguinidade. Para Câncer, estabelecer raízes, né? Se arraigar é fundamental e ele se relaciona com o mundo através daquilo que ele sente, né? A primeira ferramenta de Câncer para lidar com o mundo é o sentimento. Ele é um signo subjetivo. A força dele reside na experiência emocional da vida. Com Lilith em Câncer, as emoções são o universo aonde o lado instintivo, primitivo, irracional de Lilith vai aparecer. Então essa pessoa ela pode ter
uma tendência natural a exibir a energia de Lilith, ou seja, a ser transgressora, a se destacar, a ser a ovelha negra, né? Em contextos familiares, em contextos de vínculos, em contextos emocionais. E ela pode viver situações de abuso, seja sexual, seja de poder, lutas de poder, que estão relacionadas à maneira como a pessoa vivenciou os seus primeiros vínculos. Como assim? De repente ela foi criada num ambiente familiar onde os sentimentos eram usados como ferramenta de manipulação, onde os sentimentos eram usados para alcançar objetivos. Ela pode ter crescido num ambiente onde as pessoas da família estavam lutando para sobreviver. Ela pode ser filhos, por exemplo, de imigrantes. E esses imigrantes estão tentando fincar raiz, e ela também, em algum lugar onde eles decidiram se estabelecer, que não é necessariamente fácil conseguir pertencer a esse lugar. Então ela vai viver essas questões de uma maneira muito visceral. Ela pode, por exemplo, viver situações de xenofobia. Me mudei, moro em outro país com a minha família, e no país onde eu tô, o lugar de onde eu vim, ou as pessoas do lugar de onde eu vim, são vistas de uma maneira atravessada, enviesada, que as pessoas não são bem recebidas. E aí ela pode tentar se proteger emocionalmente, né? Porque não é fácil. Ou ela pode tentar se integrar de tal forma que ela perde a sua identidade original, digamos assim. Pode ser uma pessoa que sinta tudo muito e tente também anestesiar os próprios sentimentos. Pode ser uma pessoa que tenha a oportunidade de experimentar diferentes contextos de pertencimento familiar e nenhum deles termina de fazer com que ela se sinta em casa. O processo dessa Lilith vai passar necessariamente por sentir. Ela vai precisar sentir o que tiver que sentir, né? E vai ser o sentimento, a capacidade e a coragem de sentir o bom e o ruim, o duro e o fofo, que vai levar que vai ajudar ela a acessar a sabedoria de Lilith e que vai fazer com que ela encontre, vamos dizer assim, o seu lugar, ainda que esse lugar não seja um lugar externo, ou ainda que para isso ela tenha que construir o próprio lugar. Não adianta ela proteger a própria vulnerabilidade, ela vai precisar viver a própria vulnerabilidade. De alguma forma ela vai ter que viver isso. Ela vai ter que entrar em contato com o mais nu e cru daquilo que ela sente para poder acessar a sabedoria lilithiana. Lilith em Câncer. Câncer é o signo da criatividade, é o signo do prazer, é o signo da diversão, do romance, né? E aí a gente nasce com Lilith nesse signo. Então aqui a gente está falando que a forma de se expressar dessa pessoa, ela tá ou limitada ou pode ter sido, vamos dizer assim, ela pode ter sido inaugurada para o palco cedo demais. Ela pode ter sido exposta cedo demais. Mas exposta a quê? Exposta ao palco, ao público, ao holofote, à sexualidade. Ela pode ter sido exposta também à rejeição cedo demais. O que pode tornar ela um adulto que silencia toda e qualquer expressão criativa, toda e qualquer performance, todo e qualquer palco, todo e qualquer holofote. Não é que ela não tenha vontade de se expressar criativamente, ela tem muita, mas ela tem um medo da rejeição e do que pode acontecer se ela assumir esse desejo, que acaba com que ela prefira ficar à sombra.
né? E ela vai ter que passar, né? Ela vai ter que assumir esse desejo de palco, ela vai ter que se reconectar com a capacidade de estar vulnerável diante dos outros e de fazer papelão. Por que não? Vai se conectar, vai ver que não vai morrer e vai ser capaz de repente trazer para o mundo esse algo especial que todos nós temos, né? Esse lado leonino que ela vem suprimindo. Por quê? A supressão disso pode causar raiva, inveja, até inconsciente. Ela vai ter que encontrar uma forma de se orgulhar daquilo que ela tem a oferecer em termos de criação, de expressão, de namoro, de romance, de sexo, de jogo, de brincadeira, de conquista. Ela vai ter que se expor no jogo do amor, no jogo do romance, ela vai ter que se expor no jogo da vida, ela vai ter que se expor no jogo do palco, né, do holofote. Ela vai ter que aprender a se orgulhar de si mesma. Ela não tem orgulho de si mesma. Por quê? Porque ela não teve o apoio para poder subir no palco e treinar a própria expressão pessoal. Ela não teve apoio, todas as vezes que ela tentou fazer isso, ela pode ter sido ridicularizada, e isso criou uma ferida egóica para ela, que ela carrega e, quiçá, ela até ajude outras pessoas a brilharem, com tal de que ela fique fora do holofote e não corra esse risco. Lilith em Virgem, Virgem é o signo do aperfeiçoamento, é o signo da produtividade, é o signo do serviço, né? Virgem é analítico, é prático, ele separa o joio do trigo. Então, com Lilith no signo de Virgem, Lilith está muito bem nesse signo, ela pode, em princípio, negar a sabedoria do corpo, dos ciclos da terra, negar a sabedoria das ervas, do holístico. Por quê? Porque em algum momento ela valorizou isso e aquilo foi minimizado, aquilo foi ridicularizado. Pode ser que ela acredite, vamos dizer, na medicina homeopática e ela seja filha de médicos alopatas. Então, para eles, a medicina homeopática é água com açúcar, é ridículo. Então, essa pessoa teve que, de alguma forma, silenciar. Com Lilith em Virgem, né? Todas as minhas maneiras de abordar o mundo através de métodos virginianos, seja por análise, seja de maneira holística, sempre será julgado pelos outros. Posso ser julgada também pela maneira como eu decido prestar serviço aos outros, ajudar, me responsabilizar pelo outro, cuidar, ensinar, aprender. Virgem tem a ver com isso, né? De ensinar, de aprender, com aquela relação de mentor e mentorada. E essas relações também podem vir acompanhadas de questões envolvendo desequilíbrio de poder, sabe? Abuso de poder. Em que relações? Professor, aprendiz, mentor e aprendiz, mais do que professor e aprendiz, né? Patrão e empregado, todas essas relações podem carregar um desequilíbrio de poder, quer dizer, relações que já são naturalmente, né, hierárquicas podem ficar ainda mais desequilibradas dentro daquela hierarquia. Uma das maneiras mais interessantes da pessoa com Lilith em Virgem de viver esse posicionamento é exatamente isso, se conectar com os ritmos do próprio corpo, entender o corpo como um instrumento instintivo, visceral, para navegar o mundo, como uma bússola. Também carrega um pouco daquela questão taurina, de confiar nos próprios instintos, mas Virgem dá um passo além. E aí ele vai falar de honrar os próprios processos, os próprios ciclos. A reconexão com o arquétipo de Lilith vai passar por aí, né? E honrar essa sabedoria que é ancestral e que o corpo traz pra gente. Lilith em Libra. A Lilith aqui vai aparecer nos relacionamentos 1 a 1, né? Aonde, naquelas relações aonde eu tiver relações entre pares e com Lilith envolvido, obviamente haverá um desequilíbrio, uma desarmonia nessas relações. Talvez podemos dizer que
Lilith em Libra seja o suprassumo do desequilíbrio de poder nas relações. Libra busca equilíbrio, Libra busca justiça, igualdade, harmonia. Lilith em Libra, ela quer algo que vá além do harmonioso, além do que fica bonitinho. Ela quer a verdade por trás das aparências. E isso vai dificultar os relacionamentos. Então essa pessoa ela pode ter uma certa dificuldade com relacionamentos. Não é que ela vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade, que não vai ser sociável. Ela vai ser sociável. Ela é uma pessoa que vai estar aberta a conhecer outras pessoas. Mas existe um quê de uma intuição quando ela olha para a cara de alguém, que ela vai dizer, essa pessoa por alguma razão aqui não bate, ali não bate, não sei por quê. E todas as vezes que ela tiver esse instinto no relacionamento, né, de olhar para alguém e sentir um frio na espinha, sentir que algo não rola, que algo não flui, ela muito provavelmente vai ser censurada. E ela vai aos poucos e com o tempo aprender a desconfiar dos seus próprios instintos relacionais. E aí ela vai cair em roubada. Ela vai encontrar pessoas que vão ser tóxicas para ela, que vão abusar dela, que vão causar situações desagradáveis na vida dela, até que ela possa, né, aos poucos aprender ou conhecer alguém que ajude ela a se reconectar com o seu lado Lilith, a se reconectar com o seu instinto, especialmente no contexto das relações. O outro elemento de Lilith em Libra, a necessidade das verdades nas relações, né? Pode fazer com que ela tenha dificuldade em manter relacionamentos, porque no momento em que ela chega e apresenta a sua verdade nua e crua, ela é abandonada, rejeitada, punida. Então, ela pode, com o tempo, aprender a silenciar a própria verdade com tal de manter relacionamentos e ainda assim ter uma dificuldade tremenda em se relacionar, em estar com outras pessoas. Por quê? Porque ela não tá ali por inteiro, ela tá ali totalmente editada para poder ser aceita naquela relação, para poder navegar aquela relação. Então, ela tá na busca de encontrar quem são os seus pares verdadeiros. Quem são as pessoas que vão caminhar lado a lado com ela? Quem são os seus potenciais parceiros de negócios, parceiros de vida, parceiros relacionais? Quem são essas pessoas? Ela também pode manifestar esses julgamentos que ela recebeu ao longo da vida e julgar as pessoas que entram em sua vida e acabar sendo uma pessoa que está o tempo todo julgando e criticando. Então ela tem dois trabalhos aqui. O primeiro é se desidentificar dos julgamentos, né? Não é que eu não sei ler as pessoas, não é que eu não sei me relacionar, não é que eu sou inadequada relacionalmente falando. É que eu, quando estou em contextos relacionais, eu chego com a minha verdade, eu espero a verdade do outro e eu tenho um instinto que me será útil se eu aprender a honrá-lo. Então ela vai precisar tirar de dentro de si esse julgamento que os outros fizeram dela, colocaram nela, projetaram nela e que ela internalizou, tanto para que ela possa viver as relações desde a sua verdade, que vai carregar um forte componente lilithiano, como para que ela possa não ser o elemento que julga nas relações. Né? Ela vai precisar aprender algo que Libra também precisa aprender, que é como se relacionar de maneira equilibrada, sem que haja um desnível de poder. Muita gente fala que Libra é o signo do equilíbrio. Libra não é o signo do equilíbrio, Libra é o signo da busca do equilíbrio. E Lilith em Libra, ela tá aprendendo exatamente isso, a buscar esse equilíbrio. E ela precisa encontrar uma pessoa que aceite a sua honestidade, que consiga, que honre, né, os seus instintos, o seu lado mais visceral, com quem ela consiga se vincular a um nível mais primitivo. Todo e qualquer relacionamento significativo na vida de Lilith em Virgem vai ser um relacionamento onde a honestidade
será um elemento muito importante. Lilith em Escorpião. Lilith está bem no signo de Escorpião. Escorpião, ele quer saber o que está por trás do por trás do por trás do por trás. Ele quer ver a sombra. Ele não se satisfaz com a verdade aparente. Ele não se satisfaz com o superficial. E Lilith é essa energia primária, essa energia primitiva, essa energia instintiva que opera através também das lentes do ver e entender o que está por trás e transformar. Lilith também quer ir além da superfície. Então, a pessoa com esse posicionamento, ela tende a se relacionar a nível mais íntimo. Para ela, precisa ter um componente de compromisso e verdade muito grande. Eu vou usar a palavra liberdade, mas não liberdade como descompromisso, e sim liberdade como a capacidade, o direito de ser quem se é plenamente. Para Lilith em Escorpião, os relacionamentos íntimos, né? Na primeira parte da vida dela, provavelmente foram relacionamentos aonde essa necessidade dela de conexão e de confiança foram censurados, sabe? Ou ela confiou em pessoas que ela não deveria ter confiado. E muito provavelmente a gente está falando dos relacionamentos primários da vida dessa pessoa, pai, mãe, família de origem. E aí ela cresce com a sensação de que ninguém é de todo confiável, que as pessoas precisam conhecer a pessoa muito a fundo para não ser traída, e mesmo assim, uma outra coisa que pode acontecer é que para ela aquilo que para você é menor seja algo gravíssimo de quebra de confiança. Então aqui a palavra confiança e intimidade são dois elementos muito fortes. Ela tem as defesas dela, né? Estão todas superativas. Ela conhece rejeição. Ela, Lilith em Escorpião. Ela sabe o que é ser rejeitada, ela sabe o que é não ser aceita, ela sabe o que é se vulnerabilizar e ser deixada nua na frente de todo mundo. Ela sabe o que é se entregar e ser traída. Então, ela é o tipo de pessoa que vai chegar nos relacionamentos muito mais reservada e com muito mais medo dessa entrega do que qualquer outra pessoa chegaria. Por que experiência? A experiência dela não mostra que relacionamentos com pessoas, quando você se torna íntimo de uma pessoa, você está num lugar seguro. A questão da intimidade, da vulnerabilidade para ela é algo que é assustador. Então, essa Lilith, a cura dela vai passar por uma aceitação de que nem todo mundo vai ser digno desse contato, dessa conexão, dessa entrega, desse vínculo, mas também nem todo mundo é indigno. Ela não pode confiar em todo mundo, mas também não é que ela não pode confiar em ninguém. É fazer essa separação entre o joio e o trigo, é que é a dificuldade aqui, né? Ela precisa se permitir se vulnerabilizar, se permitir, se conectar, mas ela também precisa confiar no instinto dela, de quem é que merece a sua confiança, quem é que não. Ela tá comprometida acima de tudo com a honestidade, mas ela não é para ela entregar o mais verdadeiro dela a qualquer pessoa. Não é para todo mundo que ela precisa mostrar a sua sombra, porque muita gente para quem ela mostrar a sua sombra não vai ter capacidade de sustentar o olhar. Não vai ter capacidade de aguentar a sombra dela. Então ela vai precisar, com o tempo, aprender que ela precisa ganhar consciência do seu poder, ela precisa se reconectar com a sua intensidade emocional, com a sua parte instintiva e se permitir viver experiências que honrem isso. Ah, mas eu não sei quem é que vai me preservar, me proteger, quem é que vai me trair.
mas com o tempo você vai, se você se permitir, você vai aprender. Você vai precisar se permitir para aprender, senão você não vai aprender nada. Lilith em Sagitário, aqui a gente está falando de experiências que a gente quer ter e que estão associadas àquilo que está além do meu meio ambiente direto, né? Aquilo que está além do meu horizonte imediato. A gente está falando de experiências que extrapolam o meu horizonte e que tem como propósito me ajudar a crescer. Essas experiências podem ser educacionais, elas podem ser de viagens, elas podem ser culturais, né? Mas elas são experiências que vão expandir a minha noção de mundo. Lilith aqui pode ser aquela função minha que quando eu vislumbrei, imaginei extrapolar o meu meio ambiente direto, eu fui censurada, eu fui julgada e eu fui ensinada a temer essa expansão. Eu fui ensinada a temer um questionamento de princípios morais, de valores, doutrinas religiosas, e aí eu fui aprendendo a me encolher e a ficar cada vez mais restrita à minha casa 3, ao meu meio ambiente direto. O que mais ou menos fala que se expandir é perigoso, né? Ver outras culturas é perigoso. Sabe aquela pessoa que nasce numa comunidade Amish e nunca explorou nada fora daquilo e aprende que explorar fora daquilo é perigoso? É uma Lilith em Sagitário. Então, a necessidade de explorar dela, de crescer, de se ampliar, pode ser silenciada por treinamento. Ela foi treinada a isso. E aí ela pode ter dificuldades realmente com experiências de viagens ou experiências educacionais ou experiências no exterior, né? Ela pode vir a ter dificuldade, ela pode ser rejeitada em ambiente acadêmico, mas tudo isso não é só, não estou dizendo que é da cabeça dela, mas tem um componente ali da gente estar vibrando aquilo. Existe esse componente de estarmos vibrando aquilo. Então a pessoa precisa aprender a desconfiar do seu medo e confiar nesse seu interesse que não deixa ela descansar de que deve haver outra coisa, deve haver algo mais, não é possível, a vida tem que ser mais do que isso. Ela precisa se permitir escolher experiências que tragam a ela uma informação adicional àquela que ela tem no meio ambiente direto dela. Ela vai questionar crenças, depois ela vai ensinar que o questionamento de crenças é errado, ela vai silenciar o questionamento de crenças dela e a cura dela vai passar pelo atrevimento de questionar essas crenças e filtrar o que serve para ela do que não serve. Pode ser uma pessoa que teme aprender da experiência. Pode ser uma pessoa que teme se comprometer com algum tipo de crença, com algum tipo de religião. Pode ser uma pessoa que se identifica, que prefere se manter alheio a qualquer tipo de princípio ou valor que não seja absolutamente essencial. Essa pessoa precisa aprender a tomar risco. Essa exploração, essa busca por algo que extrapole o seu entendimento de mundo pode ser guiada pela sua intuição e ser bem guiada sem que isso necessariamente cause o caos. Esse é o caminho para que ela encontre a verdadeira sabedoria pessoal dela, né? Aquela coisa do eu superior. Essa Lilith em Sagitário, ela tem, mas você precisa se arriscar, sabe? Você precisa confiar. Lilith em Capricórnio. Capricórnio é o signo da construção de longo prazo, da consolidação, é o signo das estruturas e da tradição. Lilith, nesse signo, ela pode ter
sido julgada no passado por ter de repente uma orientação muito profissional, muito independente, muito mão na massa, vamos realizar, vamos fazer, vamos construir. Ela pode ter sido rotulada de materialista, de workaholic, e aí ela pode vir a se desenvolver e a se tornar uma pessoa que tem dificuldade em navegar o mundo corporativo, né? E tem vergonha das suas próprias ambições. Ela é uma pessoa extremamente ambiciosa, mas ela aprendeu que ser ambicioso não é legal. Que essa coisa de querer conquistar, acumular, crescer, ter status, ter reputação, tudo isso é feio. E ela pode se tornar uma pessoa extremamente não realizada na vida profissional, não autônoma na vida profissional, que ao invés de ser independente é sustentada, inclusive pode ser uma pessoa que recuse qualquer vida profissional, porque ela tem um conjunto de valores associados à questão do Capricórnio, de que é feio, de que deve ser evitado, de que não é bacana, e aí ela jogou isso na sombra. O que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar se amigar com a sua própria ambição, ela vai precisar se amigar, ela vai precisar fazer as pazes com o seu direito de construir algo, de querer construir algo, de querer deixar um legado, de querer ter uma carreira, de querer ser um elemento produtivo da sociedade. Ela vai ter que desvincular a ideia de que ser ambiciosa é errado, de que ser ambicioso é errado, de que crescer é errado, de que querer autoridade é errado. Ela tem uma experiência muito negativa da questão profissional, da questão do crescimento, da ambição, do trabalho, da dedicação, tudo isso. Ela tem uma experiência muito negativa de tudo isso. Ela vai precisar refazer esse caminho para se permitir ter sim uma ambição, buscar um caminho, honrar aquilo que a atrai tanto e entender que o julgamento que os outros possam fazer da maneira como ela lida com a vida profissional dela é um problema dos outros. É um problema dos outros. E quem sabe fazendo isso, ela não consegue, inclusive, abrir um novo caminho profissional que outras pessoas vão vir a trilhar e ela vai deixar a sua marca de uma maneira significativa para quem vem depois. Lilith em Aquário. Aquário é o signo do coletivo, dos grupos, dos amigos, mas também é o signo de quem rompe as regras, rompe as estruturas, né? É o signo da liberdade. Com Lilith em Aquário, a necessidade de liberdade está vinculada a história da pessoa e não necessariamente de uma maneira saudável. Pode ter sido a criança que foi criada num ambiente familiar aonde a liberdade ela era tão grande que ela tem medo de ser livre. O processo dela de se individuar foi, vamos dizer, tornado desnecessário porque na casa dela, na família dela, ela tinha tanta liberdade que ela nunca sentiu a necessidade de se desapegar, de se descolar e de fazer a sua própria vida de maneira independente. Ou o contrário, todas as vezes que ela tentou se desapegar, todas as vezes que ela tentou se descolar, todas as vezes que ela tentou se individuar, ela foi de alguma forma punida, foi de alguma forma rejeitada. Então aqui o conflito está em torno da questão da liberdade de construir algo que seja muito seu, que seja muito pessoal. A necessidade, o instinto de individuação da pessoa, ele foi silenciado e essa pessoa pode ter se tornado alguém que
passou de alguma forma a temer essa coisa de ser quem eu sou, pertencer ao meu próprio grupo, escolher o meu próprio futuro, ter os meus próprios amigos. A coisa pode ter pegado por aí. Aquário também é um signo da invenção, da criatividade, né? Da disrupção. Essa pessoa pode ter uma dificuldade com a descontinuidade, com aquilo que muda. Essa pessoa pode ter medo daquilo que é diferente. E ela pode ter uma sensação que ela é muito diferente, mas ela tenta silenciar isso a todo custo. Porque a sensação de ser diferente ou a ideia de que ela tem algo único a contribuir existe dentro dela, mas está atado a feedback negativo. Não é que, ai que bacana, você é diferente, só você faz isso. É, ai que coisa, mas tinha que ser tão diferente. Existe uma certa rejeição. E isso pode criar problemas de estresse. Em relação a amigos, essa pessoa ela pode ter dificuldade em estabelecer relações de confiança com amigos. Pode ser que ela confie nos amigos errados, depois passe uma vida sem optando por não confiar em ninguém. E aí o processo de cura, né, de resgate, de reconexão com essa Lilith, vai passar pelo processo, pela coragem de seguir o próprio instinto de individuação, pela coragem de abraçar e se relacionar com pessoas diferentes dela, e pela coragem de ser, sim, diferente do meio de onde veio, do mundo, sem se sentir, vamos dizer assim, um ET. Lilith em Peixes. Peixes é o signo, né, da espiritualidade, é o signo do todo, é o signo da energia, do sonho, do sentimento. Lilith em Peixes, ela vai falar de um certo receio disso daí pisciano que eu não controlo. Seja o inconsciente, seja a espiritualidade, seja a energia, seja o todo. Então eu posso, como resultado, negar completamente que haja algo maior do que eu e ainda assim me sentir profundamente atraída por explorar isso, né? Pode ser que eu não consiga silenciar em mim o meu instinto que diz que tem algo mais, não é possível. Pode ser que eu não consiga silenciar esse conflito interno, aonde eu temo essa ideia de que algo me foge ao controle, né? Ou que tem muito na vida que eu não controlo, mas ao mesmo tempo eu quero explorar. Mas aí eu acho que eu não devo, porque isso vai contra, porque imagina se eu exploro e descubro que há algo, olha a dificuldade. A pessoa pode se sentir desconectada de um todo maior. Ela também pode se sentir um estranho no ninho, ela também pode se sentir um pato em lago de cisne, sabe? E ela pode, porque se sente tão desconectada, ela pode acabar caindo nos abusos, né? Autoabusos de peixes, caindo em questões de escapistas, sabe? Medidas escapistas, comportamentos escapistas, uso e abuso de substâncias químicas, vícios de todo tipo. Por que isso, né? Porque a pessoa tá com essa capacidade dela de se conectar com algo além de si mesma, silenciada na marra, tá silenciada na marra. E também a sua possível crença ou fé ou disponibilidade de trabalhar com, fazer uma terapia, né, de cuidar da cabeça, da saúde mental, também rola um medo ali. Então a gente tem aqui um processo onde essa pessoa precisa conseguir se permitir acreditar que tudo no planeta está conectado, que todo mundo, todo tipo de vida está conectado, e se permitir explorar isso, por que não? Quem sabe com isso ela não se sente parte de algo. Ela pode ser censurada por pai, mãe? Pode ser censurada. Mas ela vai precisar ter coragem de ser censurada
para poder se encontrar nesse todo pisciano de maneira experiencial, porque ela é uma pessoa super intuitiva, ela é uma pessoa que tem um insight muito bom, só que ela silenciou tudo isso. Ela silenciou tudo isso, ela pode estar até vivendo um estilo de vida que não tem nada a ver com ela, com quem ela é, sabe? Com quem ela é em sua essência, ela está desconectada da sua essência. Eu acho que de uma maneira geral, toda e qualquer Lilith em qualquer signo fala de uma desconexão com a essência daquele signo. E a essência de peixes é isso. Peixes sabe que existe algo mais, né? Peixes sabe que existe algo mais e esse algo mais que ele não controla, seja arte, espiritualidade, seja energia, seja universo, ele sabe disso. Lilith em peixes vai tentar racionalizar isso. E com isso ela perde muito da poesia do existir. Uma Lilith em aquário pode perder isso, mas a Lilith em peixes não, ela precisa dessa poesia. Ela precisa sentir parte de algo maior. Ela vai precisar se reconectar visceralmente com este mundo do imponderável, do metafísico, do impalpável. Ela vai precisar dar lugar a essa intuição dela para emergir. E com isso um grande poder e uma grande força dela vão emergir também. Meus amores, Lilith nos signos é isso. Nos vemos por aqui. Não esquece de deixar seu like. Beijo.